Muito bem, bom dia. Nós vamos dar início agora ao último estudo do ano, e com esse estudo nós vamos concluir Romanos capítulo 6, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome, obrigado por esse momento, também por esse período de descontração, de alegria. Nós nos sentimos muito abençoados por esse momento tão feliz, Pai. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, as irmãs, e também que o Senhor possa tratar e trabalhar essa palavra nos nossos corações. Nós pedimos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou ler a partir do verso 15, mais para contextualizar, embora nós vamos estudar a partir do verso 19. Então, Paulo, ele diz o seguinte: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando você se oferece a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte? Ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Tá? Até aqui nós estudamos na semana passada. Nós falamos sobre um reino e sobre uma jurisdição cujo comando está debaixo do pecado. Então, a pessoa que não tem Cristo, o pecador não redimido, ele é obrigado a pecar. Parece até estranho isso, mas é que ele vive debaixo de uma condição de pecado. Então, não tem o que ele fazer. Ele é pecador. Mesmo que ele não peque aqueles pecados abomináveis, terríveis, ainda assim, ele é terrivelmente pecador. Só que, em algum momento, nós deixamos esse senhorio e passamos para a jurisdição da justiça, né, que leva à santidade. Nós não somos mais obrigados a pecar. Eventualmente, nós pecamos. Mas agora, o pecado é uma condição que pode ser rejeitada por nós. Nós não precisamos pecar. E aí ele vai continuar a fala. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com certeza, esse último versículo aqui é um dos mais conhecidos de Romanos e, por que não dizer, de toda a Bíblia, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e nós usamos, inclusive, esse versículo no evangelismo pessoal. Ok, eu vou, então, compartilhar o texto. Eu abri ele aqui, mas não está aparecendo, só um momento. Então, vamos ver agora. Tá. Então, Paulo ele vai encerrar essa sessão dizendo o seguinte: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Tá? O apóstolo Paulo aqui ele usou ilustrações, e inclusive ele vai comparar a escravidão ao pecado com a escravidão para a justiça.
E ele diz aqui claramente, ele fala isso em termos humanos, porque seria, digamos assim, impossível sermos escravos da justiça, por causa da própria natureza ou da condição que a escravidão coloca as pessoas. Então, no máximo, uma servidão branda, tá? No máximo seria uma servidão branda. Mas ele usa essa ilustração de escravidão, e ele diz que ele fala em termos humanos, porque nós somos limitados, nós somos fracos. Facilmente nós não entendemos coisas bastante óbvias acerca da verdade e facilmente distorcemos as verdades. Então, por isso que Paulo ele precisa tratar essa situação em termos humanos, né? E ele se utiliza aqui do termo escravidão para que nós entendamos. Muitas vezes Jesus usou parábolas, né? Porque os discípulos não entendiam o que ele queria falar. Certa vez Jesus fala, olha, vocês não entendem nem as coisas desse mundo, quanto mais entenderão as coisas dos céus, ainda que eu explique para vocês. Então, nós temos, de fato, uma limitação na carne, que é a falta de compreensão das coisas. Então, para não corrermos esse risco, o apóstolo Paulo fala em termos humanos, ou seja, ele traça aqui um paralelo entre ser escravo do pecado e ser escravo da justiça. Nesse contexto, Paulo explica que, anteriormente, oferecíamos os membros do nosso corpo, e aqui era uma oferta de modo forçado, tá? Porque nós estávamos debaixo da escravidão de um ditador, tá? Então, o pecado ele é um ditador, ele exige coisas absurdas de nós, nos obriga a fazer, tá certo? E nós oferecíamos os membros do corpo para a escravidão da impureza e da maldade, que levava a cometermos mais maldades ainda. Então, falamos em outras aulas que oferecíamos os nossos olhos ao pecado, a nossa boca ao pecado, a nossa audição, quer dizer, todos os órgãos do sentido, todo o nosso corpo ao pecado, para pecarmos ainda mais. Aqui ele diz o seguinte, que oferecíamos os membros do nosso corpo para a escravidão da impureza e da maldade, que levava à maldade, cometermos mais maldade. Só que nós tivemos a alegria de passarmos a viver um novo status de vida, que é uma vida salva por Cristo. E aqui devemos oferecer os membros à escravidão que leva à santidade. Lembrando que Deus não é um senhor cruel, um déspota, alguém que exige coisas absurdas da gente. Vamos lembrar do faraó, né? Quando Moisés veio com aquela história de libertá-los, né? O que faraó fez? Olha, não deem mais a palha, não deem mais nada para eles, eles que se virem para buscar as coisas, mas eles vão ter que manter a mesma produção diária. Quer dizer, uma ordem totalmente contraditória, sem sentido, tá certo? E é esse tipo de situação que o pecado coloca as pessoas. O Hernando Dias Lopes diz que, se sob o reinado do pecado o homem se esforçava para agradá-lo, agora, enquanto escravo de Deus, né? E aqui esse escravo de Deus entre aspas, porque a escravidão ela sempre vai ter essa conotação negativa de privação da liberdade, e a gente sabe que a liberdade verdadeira nós temos apenas em Deus, nós não temos no pecado, né? E por que ele diz isso? Justamente pela continuação do versículo. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora a escravidão à justiça que leva à santidade.
Então, o autor diz que, sob o reinado do pecado, o homem se esforçava para agradá-lo. Agradar o quê? Agradar o pecado. E todo o sistema pecaminoso. Agora, enquanto escravo de Deus, ele deve usar, no mínimo, o mesmo empenho para viver em santidade. Olha só, muitas vezes a pessoa ela vivia lá, passava noites na farra, fazendo o que não devia, né? Explorando os outros, enganando pessoas. E aqui a gente chama isso de um esforço para, eu diria, andar de acordo com os objetivos do pecado. Quer dizer, as pessoas elas eram incansáveis, né? É só a gente ver nos períodos de carnaval, de festa de final de ano, as pessoas mal dormem. E no outro dia já estão ali de novo, né? Para satisfazer a vontade do pecado. Então, o princípio do esforço que era usado para cometer pecado, esse mesmo princípio deveria ser usado, no mínimo, para exercer uma vida de santidade junto à justiça de Deus. Então, segundo ele, não deveríamos ser menos consagrados a Deus do que um ímpio que se dedica ao pecado. Interessante, os pecadores se dedicam ao pecado e eles não ficam ali reclamando, não ficam medindo esforços. Mas como cristãos, muitas vezes a gente mede esforço. Esforço para ir na igreja, esforço para ler a palavra, esforço para se empenhar em algum projeto de natureza missionária ou qualquer coisa desse sentido. Tudo se torna difícil. Tudo se torna difícil. Chove um pouco, já não sai de casa, tal. Bom, a gente vê que a pandemia não segurou as pessoas que vivem no pecado, né? Quantos lugares aí com 300, 400 pessoas foram fechados pela polícia porque eles estavam ali, se esforçando de uma maneira totalmente equivocada para atender as suas vontades, né? E muitas vezes nós que não temos nem a condição do vírus, a coisa já está normal, já está mais tranquila, ainda assim colocamos dificuldade, né? Isso aqui é só para trazer um exemplo. Então, o pecador que ainda não foi salvo vive segundo as suas paixões. E ele dedica tempo, ele dedica dinheiro para agradar o seu Senhor. Teríamos nós, depois da conversão, uma dedicação inferior a Deus do que aquela que tínhamos no pecado? Muitas vezes nossa dedicação é bastante limitada. Éramos muito mais esforçados numa vida de pecado do que esforçados agora para uma vida de justiça. E aí talvez poderiam perguntar, mas pastor, a salvação não exige esforço. Olha, a salvação, pela salvação em si, ela não exige esforço. Mas uma vida de santidade, irmãos, ela exige esforço, sim. Não é uma coisa gratuita. A salvação é de graça. Mas a vida de santidade, ela exige muito esforço. Tá? Temos que aprender a palavra, precisamos estar com as pessoas, precisamos aceitar desafios, né? Enfim, precisamos renunciar àquilo que desagrada a Deus e tudo isso exige um certo grau de esforço. E esse esforço não deveria ser menor do que o esforço que tínhamos quando ainda éramos pecadores e atendíamos às vontades desse senhor tirano que é o pecado. E aí o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o servo da justiça é verdadeiramente livre. Pela conversão, saímos de um reino para o outro, ou seja, nós nunca ficamos assim, sem um reino, desalojados. Ou servimos ao reino, mesmo que inconscientemente, ou servimos a outro. Então, pela conversão, saímos de um reino para o outro, de um senhor para o outro, e de um estilo de vida para o outro. Vivíamos no reino das trevas, agora estamos no reino da luz. Éramos escravos do diabo, agora somos servos de Cristo.
Vivíamos entregue às paixões e iniquidades. Agora, nos dedicamos à prática do Evangelho. Então, a pergunta aqui é bastante simples. Diante do exposto, com que intensidade estamos vivendo o Evangelho? Exatamente essa questão, porque é disso que se trata esse versículo. Olha só, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, é disso que se trata. Com que intensidade, com que vontade estamos sendo aqui escravos da justiça, buscando uma vida de santidade? Eu acho que isso aí, cada um deve ter um termômetro, para fazer essa autoavaliação. E aí o verso 20 diz, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Eu acho muito interessante essa expressão, porque ainda que nós venhamos a pecar, em Cristo nós não somos escravos do pecado. Agora, podemos dar um passo atrás e nos tornarmos novamente escravos do pecado, quando não nos esforçamos para viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Agora, como eu vou viver uma vida que agrade a Deus se eu não busco saber o que agrada a esse Senhor? Então, nesses versos, o apóstolo continua a comparação, apresentando em pé de igualdade a servidão ao pecado e a servidão à justiça, logicamente em termos humanamente comparativos. No verso 20, quem era escravizado pelo pecado estava livre da justiça. A justiça, enquanto reino, ela não tinha poder sobre a pessoa. Então, ela simplesmente não cumpria com os objetivos da justiça, porque ela não estava debaixo da justiça, ou seja, não conseguia oferecer os membros do corpo para a justiça, e esta nada lhe exigia. No entanto, o fruto colhido por quem foi escravo do pecado era a morte, de acordo com o verso 21. Isso é muito interessante. Agora nós estamos livres da jurisdição do pecado e nós somos escravos da justiça. E a intensidade para vivermos essa justiça é, no mínimo, a mesma que a gente vivia quando éramos escravos do pecado, só que agora fazendo o que a justiça pede. Então, pode-se, nesse caso, falar em liberdade apenas na esfera da justiça. Significa que, isso pode soar contraditório, somos verdadeiramente livres quando nós nos tornamos escravos da justiça. Quem vive na jurisdição do pecado não tem liberdade, ele é obrigado a fazer o que o pecado manda. Ou, no máximo, vive uma falsa liberdade, pois o pecado é um carrasco cruel que exige cada vez mais produção. Cada vez mais produção. O verso 21, na sequência, diz: que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O fruto colhido no reinado do pecado era tão ruim que, ao se lembrarem do que faziam antes de se converter, os cristãos de Roma se sentiam envergonhados. E aqui cada um de nós talvez pode, em maior ou menor medida, entender o que significa isso. Pois houve um momento de nossas vidas que a gente fazia coisas das quais nós, só de pensar, já nós nos envergonhamos. Interessante isso aí, né?
E Paulo, ele é enfático fazer a pergunta: que fruto vocês colheram? E aqui talvez estaria pensando em alguma coisa positiva. Mas a gente vai ver lá no verso 23 que o fruto que eles colheram, primeiro foi a vergonha, depois a morte. O grande salário, a grande recompensa daqueles que viveram debaixo da servidão do pecado foi a morte. E a gente não precisa pensar que o pecador não se envergonha. É claro que ele se envergonha. Né? Quantas vezes pessoas que nunca pertenceram à igreja e tal, cometeram atos terríveis, tiveram que ir embora da cidade, ou se suicidaram, né? A gente vê ali a questão dessa justiça moral japonesa, né? Quantos políticos no passado, que quando eles eram pegos em alguma contravenção, eles não suportavam. De tão envergonhado que eles ficavam por terem sido descobertos, né? Eles acabavam tirando a própria vida. É isso que o pecado faz. Ele envergonha a pessoa e depois ele a mata. O verso 23 fala que o salário do pecado é a morte. Tá? Isso é uma questão bíblica. O pecado leva à morte. Ocorre que, de acordo com o verso 22, em um momento histórico, cada um de nós, cada um, logicamente, no seu momento, recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador e foi liberto do pecado para se tornar escravo de Deus, cujo fruto colhido, ao contrário da morte, leva à santidade e à vida eterna. Quer dizer, aqui nós temos algo totalmente oposto. O pecado, enquanto o Senhor, ele é um déspota, ele é um tirano, tá? E ele é enganador, porque ele promete alegria, mas ele concede morte no final. Nós que fomos comprados por um preço de sangue e fomos resgatados desse reino de trevas, da jurisdição do pecado, nós nos tornamos agora escravos da justiça. Uma justiça que leva à santidade e dá vida eterna. Vamos pensar na questão da vergonha que o pecado causa. Imagine que um cristão, né, seja flagrado numa situação de pecado. Quanto maior vergonha não é para esse cristão. Sabemos que toda pessoa se arrepende, ela vai se arrepender e Deus vai a perdoar, desde que ela, de fato, tenha esse coração arrependido. Quer dizer, o perdão ele envolve também a nossa parte, que é o arrependimento. Por essa razão, Judas ele foi um perdido, porque Judas, quando entrou lá no templo e jogou aquelas 30 moedas de prata, depois ele foi se suicidar, ele sentiu remorso. Não foi arrependimento que ele sentiu. Diferente de Pedro, que ao perceber o que ele tinha feito, ele se envergonhou. Ele sentiu uma grande vergonha. E isso levou, claro que a palavra, o evangelho não vai dizer que ele se envergonhou, mas isso está nas entrelinhas. E tanto é que ele chora amargamente. E Jesus restitui ele a uma condição de perdoado. Depois, lá no final de João, ele o comissiona para algo bastante interessante. Vai e pastoreie as minhas ovelhas. Ali no caso de Pedro, né? Então, houve, em termos humanos, para não haver dúvidas e nem distorções, uma troca de senhor e uma troca de escravidão. Antes éramos escravos do pecado, fazíamos o que o pecado mandava, ainda que fôssemos envergonhados. Mas agora, com a mesma intensidade que a gente vivia uma vida de pecado, no mínimo, essa mesma intensidade deve ser usada agora
para vivermos como filhos de Deus, operando na jurisdição da justiça. E aí, o verso 23 que finaliza essa sessão. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo finaliza, então, essa sessão com duas palavras-chave. Eu posso dizer não apenas desse capítulo, mas de Romanos inteiro, que é salário e dom. Salário e dom. Hernandes Dias Lopes, ele cita aqui um linguista chamado William Barclay. Ele escreveu um livro chamado Palavras-Chave do Novo Testamento. E ele diz que essas palavras, salário e dom, são termos militares. Interessante isso. A primeira palavra, salário, é derivada do grego opsonia, tá? Tratava-se do salário que era pago ao soldado por ele ter arriscado sua vida e por ter derramado o suor do seu rosto. Então, ele recebia isso. E esse salário não podia lhe ser negado, porque era resultado de um grande esforço. Ele estava dando a vida pelo seu reino, então ele recebia em paga salário. E muitos soldados recebiam terras como pagamento do seu grande esforço, tá? Então, salário é aquilo que ainda hoje a pessoa ganha pelo esforço que ela faz por ter realizado algo para outra pessoa. Já a palavra dom é derivada do grego carisma, que significa dádiva, e também é um termo militar. Tratava-se de uma retribuição totalmente livre e imerecida, que às vezes o exército recebia. Não era sempre, porque era um ato de bondade do Senhor em relação àqueles soldados. O Adolf Paul, ele interpreta do mesmo modo que Barclay, ao dizer que se trata de uma ilustração militar em que o líder dos mercenários, e nesse caso aqui que Paulo emprega, o líder é o pecado, paga os seus soldados com a morte. Mas ele é um líder cruel, ele é um líder mentiroso. Porque ao invés de ele dar a tão sonhada liberdade que havia sido prometido, ao final do expediente, ao final do trabalho, ao final da meta, esse líder dos mercenários, que é o pecado, ele paga os seus soldados com a morte. Significa que o pecado engana. Ele promete liberdade e felicidades infinitas, mas paga com a morte. O pecado, então, além de nos envergonhar, destrói o nosso relacionamento com Deus e com a vida. O que pode ser destacado aqui, em termos comparativos, é que o pecado paga os seus soldados com a morte. Mas Deus, em contrapartida, ele é como aquele bom comandante que presenteia os seus soldados com a vida eterna. Ele dá o seu carisma, ele dá o seu dom da vida eterna em Cristo Jesus. É isso que esse Senhor faz. Então, a promessa de Deus é uma promessa muito assertiva e muito verdadeira. Não existe engano nesse tipo de promessa. E aí, para concluir, o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a vida eterna não é um prêmio que conquistamos, porque a vida eterna não foi resultado de uma batalha que nós travamos e vencemos e que agora nos dá direito a um grande prêmio. Mas a vida eterna é uma dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. Nós não merecíamos isso. O nosso salário, seria a morte, mas ele nos resgatou da morte para a vida. E agora ele nos dá o que o pecado não conseguia dar, que é vida.
A vida eterna é gratuita. A morte, sim, é merecida. Então, ao fim, então temos duas vidas e dois destinos. Aqueles que seguem pela estrada da autogratificação, que é o caminho largo, não é mesmo? Terão como destino final a morte espiritual, física e eterna. Mas os que são crucificados com Cristo, morrem com ele, são sepultados e ressuscitam com ele para uma nova vida, que é carisma, que é um dom glorioso da vida eterna. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós e que nós já podemos desfrutar nessa vida. Amém? Eu vou agora passar a palavra para vocês. Quais foram as principais lições que você aprendeu com esse estudo hoje? E há algo que você gostaria de destacar baseado no que foi aprendido? Então, está com você a palavra. Doutor, Sim, é assim, que nem quando a gente é adolescente, a gente quer ter esse Jesus, a gente quer, aceita Jesus, é batizado, mas depois eu não sei se a gente não entende ou as coisas do mundo que nos fazem levar que nem, eu tinha muita depressão, eu não sabia que era depressão, mas eu queria morrer, porque eu não via sentido na minha vida. Então, eu sei que no momento em que eu entendi essa vida que Deus pode dar através de Jesus Cristo, aí eu comecei a ter um sentido na minha vida. Isso foi bem depois. Eu queria morrer com uns 15 anos, por aí. Mas eu me batizei com 13. Então, nisso, eu não sei se faltou uma compreensão maior ou depois eu busquei, para mim, eu entendo assim, naquela época era muito na moda buscar o Espírito Santo, e ele é que vai dar força, por isso que eu sempre, para mim, eu entendo dessa forma. O Espírito Santo vive em nós e nós vamos ser instrumentos de Deus, porque o Espírito Santo é que vai agir através de nós. E aí toda essa tristeza, essa baixa autoestima, tudo isso vai embora, foi embora. Teria alguma explicação, alguma coisa que o senhor teria para falar? deixa eu então ver se eu entendi a sua pergunta. Você se batizou aos 13, mas aos 15 anos ainda vivia esse conflito, queria morrer e tal, então por que disso, né? Quando se é adolescente, ainda se é muito imaturo, né? Uhum. Nós idealizamos muitas coisas e realmente a nossa compreensão ela ainda é muito limitada. Há partes do cérebro que ainda não estão formadas. Hoje a ciência moderna, né? Ela diz que o cérebro fica plenamente maduro entre 25 e 28 anos. Tá? Tem algumas correntes que falam que é 25, outros que falam que é 28. Então, depois dessa idade, parece que as coisas vão se estabilizando, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que ser cristão não é um oba-oba, que Jesus não vai remover todas as dificuldades da nossa vida. Tá? Ele vai vivenciar as dificuldades com a gente. Tá? Ele vai andar no vale da sombra da morte com a gente. Mas ele não vai simplesmente impedir que o vale da sombra aconteça. Tá certo? Isso, às vezes, gera um conflito, porque a gente pensa num evangelho assim,
plenamente libertador já nesse mundo, eu não posso sentir nada. Só que é o seguinte, quando nós recebemos Jesus, nós não fomos libertados da nossa condição humana, tá certo? Nós temos hormônios ainda, né? E não sei se foi o Guto quem falou, quem, né? Diz que o hormônio é uma coisa que nunca se converte, né? É Principalmente do verdade. adolescente, né? Principalmente do adolescente. Mas pegando nessa questão ali da depressão, de outras questões, muitas vezes tem relação, então, com a nossa personalidade, com as nossas expectativas, com a nossa falta de maturidade, ou talvez por conta de um evangelho mais ou menos que nos foi passado. Quando eu falo mais ou menos, é um evangelho não assim tão verdadeiro, um evangelho açucarado, né? Tá? Um evangelho que não te prepara para você levar a sua cruz, tá certo? Que é o evangelho do coach que nós temos hoje em dia, que lota estádios, né? Você é o centro do mundo, isso, aquilo. A hora que esse camarada ele se vê numa encruzilhada, numa situação difícil, não, ele não aguenta, não suporta. Não suporta. Por conta do teor do evangelho. Tá? Mas então, é importante, então, que nem o Honda sempre fala, que ele se converteu com 28 anos. Então, foi a melhor coisa, porque ele se converteu e ficou firme e não tem nada que derrube e nunca vai derrubar, assim, enquanto ele estiver realmente caminhando, né, e entendendo cada vez mais a palavra. Então, não às vezes... não necessariamente, Esther. O melhor é que a pessoa se converta de criança. Quanto antes, melhor. Tem estudos bem antigos já, que mostram que os missionários que tem hoje são pessoas que se converteram na infância. Eu não sei se é uma coisa que o Guto pode confirmar ainda hoje, né? Mas tinha no passado um estudo que eu li na época do seminário que grande parte dos missionários, eles se converteram na fase da infância. Ou seja, quanto mais cedo você se converte, mais você vai sendo preparado para viver essa vida difícil, de assédio do mundo. Tá certo? Tá bom. Deixa os outros falar. Tá, obrigada. Deixa eu só comentar um pouquinho. Ô, Honda, vai você primeiro. Pode ir. Não, sobre isso que a Esther comentou, né? Que é melhor já converter com 28 anos, porque aí já tá formado, né? E às vezes, assim, eu cito os meus filhos, né? Eles só não nasceram não nasceram dentro da igreja porque o hospital era perto, né? Alguma coisa assim. Mas um nasceu no culto do Dia dos Pais, né? Mas, assim, e às vezes eles falam assim, mas a gente não tem aquele testemunho impactante para contar, né? Não teve uma vida pregressa e tal, né? Eu assim, nosso testemunho é muito sem graça, né? Mas a gente sempre fala, mas isso é um privilégio muito grande, né? Porque eles não tiveram que passar por algumas situações que, de repente, a gente passou, né? Outras pessoas que têm histórias bonitas, de repente, de transformação, passaram, porque, na verdade, essas pessoas tiveram sofrimentos que Deus nos evitou que a gente tivesse que passar, né? Mas, assim, é interessante, mas o que o Marcos falou tá corretíssimo, né? O quanto antes. E é por isso que a gente investe muito nas crianças na igreja, né? Desde a primeira infância, a gente está investindo bastante em adolescentes agora. Então, para que possa ser evitado essas fases da vida em que a pessoa acaba, né? De repente entrando por caminhos que praticamente depois não consegue voltar mais, né? Então, tem isso. Só, então, comentar a minha parte sobre o que eu vi no estudo. Eu gostei muito dessa questão
do início do estudo, que fala sobre o esforço, né, que a gente... que no pecado a gente se esforçava tanto para fazer umas coisas, né? E se você analisar bem, é bem isso mesmo, né? O que é, por exemplo, um jovem participar de uma balada, né? É um esforço muito grande, na verdade. É um esforço muito grande. Porque não dorme, não, né? Faz coisas assim que extenuantes, né? Por quê? Por amor ao pecado, simplesmente por dedicação ao pecado, né? Pessoas assim, hoje em dia não existe tanto essa cultura, né? Pelo menos, bom, ainda existe, né? Por exemplo, o carnaval. São 3 dias, 3 noites extenuantes, né? Eu nunca participei, né? O meu testemunho é igual ao dos meus filhos, assim, né? Meio sem graça, né? Mas assim, a gente já viu pessoas assim que, assim, olha, a gente passava, na verdade não era só 3 noites, né? Porque tinha o pré-carnaval, depois tinha o pós-carnaval, e era uma semana inteira sem dormir direito, sem se alimentar direito, bebendo e tal. Para quê? Né? Para satisfazer o pecado, né? E aí a pessoa se converte, né? E aí até para ir para o culto da preguiça, né? Então, até para fazer qualquer coisa na igreja, não, eu tenho coisa para fazer em casa e tal, mas quando era para o pecado, se dedicava assim de uma forma quase não, sacrificial mesmo, né? Era sacrificial. E às vezes a gente realmente, quando Paulo coloca essa comparação aí, é algo para a gente meditar mesmo, né? Por que a gente se esforçava tanto para pecar e agora a gente não se esforça tanto para santificar, né? Foi uma boa tirada, viu, Marcos? Muito obrigado. Amém. Antes de passar a palavra para o Ronda, eu lembrei aqui de uma ilustração, não sei se aconteceu de verdade, não, mas diz que um evangelista estava num lugar e quando ele voltou, a esposa perguntou, e aí, como é que foi? As pessoas se converteram? Daí ele disse, sim, 2,5 pessoas se converteram. Daí a mulher perguntou assim, então deve ter sido 2 adultos e uma criança, 2,5 pessoas. Se não, 2 crianças e um adulto. 2 crianças e um adulto. 2,5 pessoas. Porque o adulto já viveu metade da vida, né? Ou mais. E a criança está ali no início, né? Então, só para... Ronda. Então, esses dias a gente reuniu o pessoal lá da fundação, né? Queria passar o bastão para o Elvis, lá na fundação, na frente dos funcionários, reunimos no café da manhã. Aproveitei e entreguei para eles esse Deus tem um plano, né? Esse maravilhoso material das 4 leis espirituais aqui, né? E também dei uma cópia do livro Mais do que um Carpinteiro, né? Que foi para mim muito importante, logo depois da minha conversão. E falei para eles um pouco da minha história, e aí eu queria, só para falar para a Esther, que não tem muita vantagem de converter aos 28 anos, porque você tem muito do que se envergonhar, não é? Tem muito do que se envergonhar. Provavelmente quem se converte cedo, claro, sempre tem coisa para se envergonhar, mas em menor grau e menos intensidade. E eu contei uma história para eles, né? Eu tinha que dar exemplos, né? Aí eu falei para eles que quando eu estava no ensino ginasial, estava aqui no Cultura Liberdade, era eu, Chiro, um monte de gente aí, tá, tudo aí, os filhos, eu era o mais coitadinho, né? Porque estava o filho do Nishimura, estava os filhos do Emura, que era maior que os Nishimura na época, estava os filhos do Ikeda, que hoje tem a indústria lá em Marília, né? Giragril e tal. A gente passava na banca do Décio, que era uma banquinha pequena lá em frente à Princesinha, uma porta só, e a gente saía de lá e a gente enchia a banca de gente lá, nós, né? E todo mundo saía com um gibi roubado lá, né? Isso quase todos os dias, né?
E o Décio, coitado, não podia fazer nada, porque do jeito que a gente entrava e saía, ele mal podia agir, não é? Coitado do Décio, né? E aí, depois que me converti, me deu o privilégio de conversar com o Décio, aí ele já estava lá onde era a rodoviária antiga, né? Onde hoje tem lá uma pequena galeria. E eu falei, Décio, eu quero falar para você que roubei muito gibi seu. Não foi fácil, não. Mas Deus me incomodou, né? E falei, Décio, eu quero falar que roubei muito gibi seus. Ele falou, eu sei. Agora, eu falei, Décio, quanto você ganha por cada tio Patinhas que você vende? É questão de centavos, né? Então, um tio Patinha que roubava dele era o lucro do mês inteiro, de vender um tio Patinha. Aí eu disse a ele, Décio, eu quero pagar tudo que eu roubei seu. Mas eu não sei quanto quer. Faz os cálculos aí, como se eu tivesse roubado todo dia, 365 dias por ano, quanto que eu te devo? E Deus me deu o privilégio de fazer um cheque e restituir para ele. Graças a Deus, né, hoje ele já faleceu e tal. Eu fiquei imaginando, Esther, se eu não tivesse conseguido fazer isso, eu ia ficar eternamente envergonhado e com remorso, não é? Eu vivi os dois lados, intensamente. Intensamente. Aquilo que o Guto falou, isso é verdade, não é? Lá em Piracicaba, no final de semana, era um garrafão de pinga, não era barril de... A gente fez coisas boas também, não é? Como República, nós fizemos coisas muito boas. Lá em Piracicaba tinha quase 200 repúblicas lá. A gente montou um conselho de repúblicas, fez muitas coisas boas, mas também a gente fez as coisas que todo mundo sabe que a garotada faz, não é? Mas então eu entendo bem, foi muito muito legal, muito bem colocado, viu, pastor, esse final, não é? Eu só não tinha, para mim, claramente, isso foi muito bom, dizer que o mesmo esforço que a gente fez para servir o pecado, né, tem que fazer para servir a Deus, né? Claro, com as diferenças das idades, do vigor das idades, da idade, o vigor de 18 anos diferente do vigor de 70 anos, né? Mas eu acho que isso foi muito legal. Para mim, isso fez muita diferença. E eu nunca tinha pensado nisso, pastor. Para mim, foi assim, a grande lição, o grande aprendizado de hoje foi isso aí. Muito legal. Obrigado por isso. É isso aí. Amém. Obrigado, gente. O Roberto, a Tânia querem falar alguma coisa? Não querem? Fiquem à vontade, tá? Eu acho que foi impactante essa lição de hoje, quando eu falo do esforço para andar no pecado, né? Que realmente, né, a gente, antes de ser convertido, a gente não media esforço, assim, porque eu participei de carnaval, já desfilei na escola de samba, mas, assim, não sem roupa, gente, mas, né, com fantasia. Então, eu falo assim, que bom que eu me converti, sabe? Eu fico feliz de me converter. E aquilo que realmente fala assim, quando a gente não conhece a palavra, a gente não sabe realmente o que é justiça. Então, agora, a gente entendendo um pouquinho melhor, né? E nós nos convertemos, assim, depois que nós nos casamos, né? O Roberto ainda bebeu, fumou, eu não bebia, não fumava, mas, assim, eu que levei ele para pular carnaval, ele não conhecia o carnaval. Mas eu gostava de umas baladinhas. Assim. Ele era balada, tudo, mas, assim, então eu falo assim, Senhor, mas como foi bom o Senhor me resgatar, né? Me escolher, né? Então, assim, a gente foi se converter mesmo depois de casados, né? Quando a gente casou, aí eu vi que precisava de algo maior, né? Mas, assim, eu era católica, vicentina, né? E não conhecia a palavra de Deus realmente, né? Porque a gente ia no carnaval, depois ia na missa, né? Na missa da... Eu ia, né? Eu ia na missa, depois na missa para a gente poder, né, pegar nossos pecados, né, para Deus nos, né? Então, assim, hoje eu vejo que eu falo assim, gostaria muito, Esther, de ter conhecido a palavra de Deus lá pequenininha, sabe? Assim, eu vejo a diferença na vida dos meus filhos, né?
principalmente da Vitória. O Vitor não, o Vitor já né, assim, mas a Vitória, o Vitor já foi um pouquinho mais grandinho, mas eu vejo assim, a diferença na vida dela, né? E assim, eu falo assim, eu louvo e agradeço a Deus por termos, né, convertido. E a gente foi se converter mesmo, porque a gente viu a necessidade, né, do casamento andar, né? Que a gente, assim, né, teve assim, uma hora a gente conta tudo, né, nosso testemunho, mas hoje nós somos, assim, aí eu até coloquei aqui, pastor, escravos da justiça, né? Então, hoje a gente pretende, né, fazer a justiça mesmo. Ainda, né, todas essas falas aí, eu pensei, ainda tem aquele, uma do adolescente que eu gosto muito, né, de cantar, né, eu quero uma, né, eu pensei, eu queria cantar no louvor, mas não tenho voz para isso, se eu fosse depender da minha voz, né, a gente passaria fome, né? Mas, assim, eu gosto de cantar, e esses dias a gente teve a confraternização da escola, né? E aí, vendo, assim, as meninas lá, né, que a gente teve o karaokê, eu fui cantar lá com as meninas, né? Mas antes delas cantarem, elas beberam. Eu não precisei de beber para cantar com elas, né, nem nada. Assim, Tânia, como que você consegue? A pessoa tem uma alegria que vem do Senhor, que vem de Deus. Eu não preciso de beber para estar alegre, feliz. Então, assim, para mim isso é muito bom, né? Mas, assim, foi muito bom mesmo a aula de hoje, né? A exposição, né? E nós vimos, assim, como que é bom estar com Jesus, como é bom andar nos caminhos do Senhor. E, assim, agora nós estamos, assim, amadurecidos, nós fomos, assim, engatinhando muito tempo, né? Igual ela falou, né? A parte que o pastor falou do esforço para o pecado. Eu trabalhava no domingo. Às vezes, eu saía para balada, ficava a noite inteirinha e já ia direto do serviço. E eu mexia com ferramentas, né? Com faca, com serra. Era tudo coisa perigosa. Aí hoje eu paro e penso, mas eu fazia isso? Porque Que não loucura. Deus, né? Né? E no estudo de hoje eu me lembrei assim, né? Recém-convertido, eu lembro até hoje. Eu estava convertido, mas só que eu não estava correto ainda. Eu estava numa festa, eu compartilhei até no Ministério de Homens, no culto de homens. Eu estava numa festa, um aniversário, e isso marcou para mim. Eu peguei meio copo de cerveja. Aí uma pessoa na festa falou que eu estava enchendo a cara. Daquele dia para cá, eu falei assim, nunca mais vou beber. Envergonha. Me envergonhei, fiquei envergonhado. Eu falei assim, eu não estou fazendo coisa correta. Eu estou fazendo coisa errada. Então, se eu quero ser exemplo, eu tenho que ser exemplo em todos os lugares. Nunca mais eu bebi. E eu posso falar aqui que eu aproveitei nessa pandemia, porque eu pude fazer todos os cursos online aqui da igreja. Nós fizemos o discipulado, eu fiz fazer toda terça-feira com o Ivan, fizemos como que fazia de casa, de casa? Culto. Tá? Essa palavra, que acampamento, né, acampamento com o Naldo foi produtor nosso. Então, eu aproveitei muito e aprendi bastante, né? E quando, assim, eu falo até mesmo com esse grupo, né, da igreja, eu aprendi a colocar o WhatsApp dentro do computador, a utilizar o Zoom. E quando nós, professores, fomos assim, a Prefeitura de Marília chamou nós, nos convocando para dar aula, aí eu vi que eu aprendi, né, com o grupo, né, do Ivan, do Ministério Horário, né? Eu assim, o Ivan nos ensinou, o Ivan e a Ela nos ensinou a colocar o WhatsApp dentro do computador, que eu não sabia, coisas assim mínimas que resultaram, assim, no meu trabalho, né, na minha vida profissional, né? Bom, eu acho que a gente fechou com pouca gente, né? Final de ano, mas foi um tempo muito agradável hoje, né? Gilson, pode falar. Queria compartilhar também assim como os filhos do Guto, eu também nasci dentro da igreja, né? Isso me incomodava um pouco também, na hora de você dar o testemunho, né? Tinham vários missionários. Eu lembro que na igreja de Tupã,
Tem um cara que foi bandidão, sabe? Ele, no testemunho dele, ele trazia 2 armas, ele colocava na frente e falava, olha, eu usava isso aqui. Todo mundo ficava morrendo de medo, né? Mas, e o meu testemunho, né? É sem graça também, a gente não tinha nada marcante para falar, né? Mas acho que eu me converti umas 500 vezes, sabe? Desde criança, todo domingo tinha apelo de salvação, e eu levantava a mão, eu quero, eu quero, eu quero, né? E todo mundo comigo também levantava a mão também. Então, inclusive, esse é um trauma que eu carreguei durante muitos anos. Quando alguém pergunta assim, quando que você se converteu, né? Isso era uma dúvida que eu tinha muito grande. Mas, aos 15 anos, eu tive uma experiência marcante. Acho que foi a última vez que eu me converti. E essa foi para valer. Mas, assim, uma data que eu podia falar que essa foi a data, né? Mas minha mãe me contava que, quando ia nos cultos, eu era criança, 2 anos, andava assim, no culto. Minha mãe me contou que eu ficava andando durante o culto, era pequenininho, então não tinha escola dominical para mim. Então, tinha o pastor pregando, eu subia no púlpito, pegava na calça do pastor e ficava puxando, chamando a atenção, né? Isso minha mãe me contou assim, você era levado, a gente não conseguia segurar você, você queria andar e correr e mexer e puxava o paletó do pastor e atrapalhava a mensagem. Mas nenhum pastor ralhou comigo. Olha, graças a Deus, ia ter um trauma disso aí. Mas, por outro lado, depois da minha conversão, Deus me deu uma sensibilidade tal que começou a me incomodar com os pecados interiores. E o motivo do meu envergonhamento dos pecados que aconteciam na cabeça, na minha mente. Isso não se transformava em ação. Então, eu não tinha coisas assim muito vergonhosas assim por agir, mas dentro da minha mente, Deus me incomodava quando eu ficava com raiva de alguém, o meu olhar, dava vontade de fazer as coisas erradas, mas não fazia. Mas o pecado era concebido na minha cabeça, não se realizava. Então, a maior parte das coisas que eu me envergonho é nessa... não é de fazer as coisas, é de pensar coisas erradas, pensar o pecado, né? Mas isso Deus me incomoda. Até hoje, quando na minha cabeça eu penso algo que não devia, né? E a gente, né, como o pastor Marcos falou, né, a nossa natureza vai puxar a gente sempre para o pecado. Então, e essa natureza faz a gente pensar, e mesmo que não haja, mas eu penso, e nos evangelhos fala, olha, se você
ter raiva ou odiar alguém, você o matou no coração, né? Isso sempre me incomodou, né? Então, mas às vezes a pessoa é tão ruim que eu não consigo acabar matando no coração. Mas eu nunca peguei uma arma e uma faca para matar o sujeito, né? Mas Deus me incomoda e faz eu me envergonhar dos meus pecados interiores. Isso é até hoje, gente. É uma coisa que eu não tenho como fugir, mas, graças a Deus, ele dá sempre uma oportunidade de arrepender, né? Só uma coisa, eu acredito sim em evangelização de criança, nós evangelizamos, falamos de Jesus para os nossos filhos, eles creram em Jesus desde criança, desde pequeno, mas isso não significa que eles vão escolher quando adulto, é a nossa tristeza muitas vezes, mas é o livre-arbítrio de Deus, né? Mas eu creio sim, eu só falei, então é melhor se converter depois de adulto que já está com a cabeça boa, assim, para discernir, né? Mas é uma coisa assim que eu creio, sim, no poder de Deus e que a criança pode ter experiência, não precisa ser de conversão, mas eu também vivia muitas coisas, mas eu também vivi muitas aventuras depois de cristã, depois de quase fui raptada, quase que fui um monte de coisa, mas Deus me livrou, sequestrada, mas Deus me livrou. Então, a gente passa por muitas aventuras marcantes, mas quando é adolescente, eu lembro que a minha filha também falava, mãe, a sua vida é assim, 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 você teve muitas coisas para contar, e eu não tenho. Então, mas agora ela pode dizer que tem muita coisa para contar até, mas não quer dizer nada assim. Se você realmente crê que Jesus pode livrar você do pecado, é a melhor coisa que existe. Quanto antes, eu acho melhor. Mas eu pergunto assim, na compreensão, né? Então, é isso. Só uma coisinha, pastor. Ô, Gilson, dos 2 anos para cá, você melhorou um pouquinho, viu? Você já não puxa mais calça de pastor e tal. Você melhorou, acho que foi bom para você, viu? A minha calça ele nunca puxou. Muito bem, gente, muito bem. Tivemos um momento bem agradável, né? Poxa vida, quanto testemunho bacana, né? Espontâneo, né? É o que a palavra ela acaba nos incitando, né? De uma maneira muito positiva, né? Esse compartilhamento. Tá bom. Ano que vem, se Deus permitir, teremos mais, tá? Fevereiro aí, primeira, segunda semana ainda a gente vai definir, né? Mas a gente vai dar o reinício, tá bom? Vou pedir aí que o pastor Guto esteja orando, invocando aí a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Um comentário final, né? Qual é a melhor época para se converter? É agora. É agora. Se você é bebê, é agora. Se você é adolescente, é agora. Se você é idoso, é agora. Então, esse é o momento certo. Vamos orar? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por essa caminhada na escola bíblica. Muito obrigado, Senhor, por tanta riqueza e porque a tua palavra realmente nos inspira, a tua palavra tem trazido para nós, ó Deus, inspiração para a vida, alertas também para a vida, incentivo, ó Deus, e que a gente possa sempre, ó Deus, ter essa sede de entender a tua palavra e que isso faça diferença em nossas vidas, em nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade, e que possamos realmente
a não apenas entender, mas praticar essa palavra também, Senhor. Obrigado pela vida do Marcos Roberto, que tem se esforçado bastante, ó Deus, para trazer essa riqueza nessas lições. Continua abençoando, continua sustentando a vida dele. Quero lembrar também da questão da saúde dele, Senhor, que o Senhor possa realmente abençoar para que ele se livre de todas essas questões aí, do estômago, esôfago, Deus, você possa realmente direcionar para que tudo seja resolvido, Senhor. Deus, e nós queremos pedir também, Senhor, que o Senhor nos dê semanas muito boas aqui até o final do ano também, com Natal, com o Ano Novo, momentos com a família, com amigos, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada família aqui representada também, Senhor. Nós te agradecemos por termos concluído este ano e nós estamos já na expectativa do ano que vem. Nós queremos realmente ouvir a tua voz através dessas lições. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz Natal, feliz Ano Novo. Deus abençoe.